Pessoal, bom dia. Eu me chamo Ananda e Raquel e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Metodologia Tradicional versus Aprendizagem Baseada em Problemas, análise sob a ótica dos discentes do curso de Ciências Contábeis acerca das competências docentes. Esse artigo foi realizado em conjunto com Nayara, Caritza, Ítalo e Jason. Com relação aos aspectos introdutórios desse artigo, né, Vasconcelos et al. 2012 destacam que as instituições de ensino superior elas não passam ilesas as transformações, né, sejam no âmbito tecnológico, social, político e econômico, o que tem levado a repensar o que deve ser modificado para que haja uma adequação a essas novas tendências impostas pela sociedade atual. E aí, Ribeiro e Mizukami, em 2004, destacam que, mediante os desafios encontrados pelos professores, né, no sentido de preencher lacunas que ainda existem no ensino dessas instituições, é interessante desenvolver métodos pedagógicos diferentes dos tradicionalmente utilizados, né, para que tenha, assim, uma nova posição, onde o professor não apenas fale e o aluno apenas ouça, né? Ou seja, que tem um papel mais participativo do aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, destaca-se a aprendizagem baseada em problemas, né? Ou PBL, que é uma metodologia, né, que se caracteriza pelo uso de problemas cotidianos, né, que incentiva os alunos a desenvolverem o pensamento crítico e a desenvolverem habilidades na resolução de problemas, né, atuais. Outro ponto também que merece discussão é a satisfação dos discentes, né, aliada às suas expectativas acerca das competências docentes. Isto porque a formação que o aluno recebe durante a graduação deve influenciar de forma considerável suas expectativas e escolhas profissionais futuras. Diante disso, temos o seguinte problema de pesquisa: qual é o nível de satisfação e expectativa dos discentes de disciplinas cursadas com metodologia tradicional versus a aprendizagem baseada em problemas, do curso de Ciências Contábeis em relação às competências docentes. E aí, diante desse problema, né, culminamos no objetivo geral do estudo, que é justamente investigar o nível de satisfação e expectativa desses discentes, né, de disciplinas cursadas com metodologia tradicional e com metodologia baseada em problemas, né? Esse problema de pesquisa se embasa da lacuna, né, de que ainda não há estudos que demonstram a ligação da metodologia baseada em problemas, né, o PBL, como uma possível causa das competências docentes, temáticas já investigadas, né, mas de forma separadamente. Além disso, o diferencial dessa pesquisa, né, é a inclusão do PBL, né, como uma possível causa para as atribuições das competências docentes de acordo com a percepção desses alunos. Ainda, o estudo também justifica pela contribuição para a verificação do PBL como uma forma de melhorar as competências docentes, tendo em vista que o professor desempenhará um papel mais prático e realista, né? Isso ocasionando implicações como, por exemplo, a mudança de conduta dos docentes e melhorias no processo de ensino. Com relação à metodologia, é uma pesquisa descritiva, quantitativa e survey, né? Survey porque é realizada a partir de um questionário autopreenchido aplicado aos estudantes. A definição da população a ser pesquisada, né? Foram os discentes com matrícula ativa no curso de Ciências Contábeis da UFES, campus Mossoró, matriculados a partir do segundo período de graduação. E essa escolha desses estudantes, né, foi pela questão da acessibilidade dos dados. No entanto, a amostra realmente conseguida foi 175 discentes. E vale salientar também que nenhuma disciplina obriga a utilização do PBL, né? Isso ocorre em virtude da própria escolha do docente. As competências foram adaptadas de um estudo de Vasconcelos, 2009. Essas competências são divididas em conhecimentos, habilidades e atitudes, como elencado no tabela 1. O questionário ficou composto por 24 assertivas relacionadas às 14 competências adaptadas do estudo de Vasconcelos, sendo que cada uma foi solicitada aos discentes avaliarem sua satisfação, demonstrando o quanto estão realizados com as competências docentes, bem como suas expectativas para ver o que eles esperam de seus docentes.
Com relação aos resultados, nós temos a tabela 2 que traz a caracterização da amostra desses entrevistados. Com relação ao gênero, nós não observamos grande diferença, né, grande sobreposição de um sobre o outro, né? Com relação à faixa etária, podemos observar que 51% estão na faixa etária de 20 a 25 anos de idade, e com relação ao estado civil, observou-se que 79% da amostra são compostos de estudantes solteiros. Ainda nesse sentido de caracterização da amostra, a tabela 3 traz a experiência destes discentes com o PBL. Foi perguntado se já cursou disciplinas ministradas com a metodologia PBL, onde 66% responderam que não. Para os 34% que responderam sim, foi questionado qual a disciplina foi ministrada com a metodologia PBL. Então, nós tivemos que 52% desses discentes responderam que foi Auditoria Contábil 1, mas também obtivemos respostas para Auditoria Contábil 2, Fundamentos de Administração e Perícia Contábil e Arbitragem. Ainda com relação aos resultados, observou-se que, quanto à expectativa dos discentes acerca das competências docentes, observou-se de forma discreta e com pouca diferença que a expectativa dos discentes que cursaram as disciplinas com PBL é maior em relação às competências docentes, o que implica dizer que estes discentes esperam mais a respeito das competências docentes do que os discentes que não cursaram disciplinas com PBL. Vale ressaltar também ainda que essa diferença entre os dois grupos foi pequena. Já em relação à satisfação, as respostas dos discentes que cursaram a disciplina com o PBL foram inferiores às respostas dos que não cursaram. Isto quer dizer que, quanto às competências utilizadas nas assertivas do questionário, os discentes que já tiveram conhecimento dos métodos de aprendizagem PBL se mostraram mais insatisfeitos. E aí, os fatores que podem estar atrelados a esse resultado são geralmente dificuldades percebidas pelos próprios discentes, como a aversão ao método, o estudo autônomo e a falta de orientação do tutor. Considerando ainda o teste de média realizado entre os discentes que cursaram disciplinas, a metodologia tradicional, né, e os que cursaram disciplinas com PBL, foi verificado que, quanto à expectativa, não houve diferença significativa nas respostas. Porém, em relação à satisfação, houve uma diferença entre as respostas dos discentes que cursaram e não cursaram com a metodologia PBL. Logo, foi possível evidenciar que há uma diferença de percepção maior para a satisfação do que para a expectativa. Ainda com relação às considerações finais, né, destaca-se que esses achados eles são importantes porque evidenciam que os discentes que cursaram disciplinas com o PBL eles estão mais insatisfeitos com as competências docentes do que os discentes que cursaram apenas metodologias tradicionais. Assim, essa pesquisa contribui, né, para uma possível mudança aí dos docentes, tendo em vista que se verificou a distinção de opiniões a respeito da expectativa e satisfação dos discentes que cursaram ambas metodologias, sendo evidenciado que os discentes que se mostraram mais insatisfeitos esperavam mais dos seus docentes. Ainda, a pesquisa apresentou algumas limitações, como a aplicação apenas em uma única universidade, que foi a UFESA. Assim, sugere-se para pesquisas futuras a realização da pesquisa em outras universidades, a fim de confronto e maior robustez dos resultados, como também sugere-se o estudo com outros tipos de metodologias ativas que não o PBL. Essas foram as principais referências utilizadas nessa apresentação, e desde já deixo meu muito obrigado e a minha gratidão.